gravação? Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Continuando aqui na nossa reunião de julho de 2020, vamos iniciar a nossa sessão do dia 30 de julho de 2020, no período da manhã. E vamos começar o primeiro processo da pauta, é o processo de relatoria do conselheiro João Vitor, é um recurso da Fazenda Nacional, o 162, 163 e 164, esses três processos, não é isso, João Vitor? São de relatoria do conselheiro João Vitor, é recurso da Fazenda Nacional, e o contribuinte é o Wellington Rodrigues. Hoje não. Bom dia novamente. Os três processos são recursos da Fazenda Nacional. A matéria em discussão é sobre a área de preservação permanente, foi glosada a área de preservação permanente. A decisão recorrida acolheu uma determinada área de preservação permanente e a Fazenda Pública, então, interpôs recurso especial contra o referido acórdão de recurso voluntário. Esse recurso foi totalmente admitido para a discussão da seguinte matéria: a obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da área de preservação permanente. Neste tocante, esse recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que é necessária a apresentação de ADA para reconhecimento da área de preservação. O sujeito passivo foi intimado e apresentou a petição de folhas 204 e 206, a qual basicamente esclarece que fora surpreendido pela exigência do ADA. Eu menciono como petição porque o contribuinte não fez essa peça na forma de contrarrazões. Agora, iniciando pelo julgamento do recurso, o recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias e foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser conhecida. Então, discute nos autos se é necessária a apresentação do ato declaratório ambiental para reconhecimento da área protegida de preservação permanente. E eu concluo para decidir no sentido de que, depois de reiterados julgamentos do STJ favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sobre julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o parecer PGFN 1329 de 2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. Eu transcrevo alguns pontos aí que têm relevância com o caso concreto e peço licença para não ler. Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165 de 2000, que deu nova redação ao artigo 17-O caput e parágrafo 1º da Lei 6.938 de 2000, para, em tese, estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado parecer, então, dispensa a Procuradoria de contestar, recorrer, apresentar contrarrazões, enfim, é elucidativa no sentido de dispensar o ADA também para esse período. Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não tributários, e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se expressa textualmente, no sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA para não incidência do ITR sobre a APP e a área de reserva legal. Eu vou até tirar a área de reserva legal, a menção, porque aqui é só APP. Diante da pacificação da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que editou a súmula 86, segundo a qual é desnecessária a apresentação do ato declaratório ambiental para o reconhecimento dessa área, que pode ser comprovada de outra forma. E aqui uma questão importante que eu estou acrescentando nas minhas decisões, até porque houve, inclusive, mudança, houve uma alteração recente em relação ao voto de qualidade, então quero deixar bem claro que, na minha ótica, essas decisões do STJ e o próprio parecer, enfim, tem força normativa. Então, eu acrescento o seguinte ponto na minha decisão a respeito dessa matéria. É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria têm, inclusive, força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência, finalidade orientadora, inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização. Segundo o professor Humberto Ávila, a força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente,
mas da sua pretensão de definitividade e de permanência, ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu órgão plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu órgão especial ou pela seção competente sobre a matéria, ou objeto de súmula, eles manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como a presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de base qualificada de confiança. Isto é, embora inexista a decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que implicaria força normativa formal, que não é o caso aqui em apreço, porque a força normativa que eu me refiro ela é material, em função daqueles critérios heurísticos que eu mencionei, de permanência, finalidade orientadora, inserção de uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização. Então, embora não exista essa força normativa formal que adviria, no nosso caso concreto, do regimento interno ou do próprio Código de Processo Civil, que estabelece a força vinculante de determinadas decisões que devem ser necessariamente adotadas, a jurisprudência reiterada e orientadora da primeira sessão daquele tribunal, ela tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do parecer PGFN-CRJ 1329 de 2016, impondo-se a sua observância até como forma de preservar o sobre-princípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da confiança. Agora, a par dessa questão doutrinária e jurisprudencial, no caso concreto, agora voltando os olhos para o caso concreto a ser dirimido, a decisão recorrida expressamente registra que o contribuinte apresentou, abre aspas, laudo técnico devidamente acompanhado de RT, comprovando a área de preservação permanente de 75 hectares. E detalhando em fine, isso está nas folhas 49. Isto é, embora o sujeito passivo não tenha apresentado ADA, ele comprovou a existência da área de preservação permanente, de forma que a decisão recorrida está em consonância com o parecer da Procuradoria e deve ser desprovido o recurso especial fazendário, sob pena, inclusive, de judicialização em questão já pacificada, com maiores ônus para a própria Fazenda Nacional. Esses ônus seriam advindos de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Então, diante do exposto, estou votando por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Só uma dúvida, o ato declaratório ele diz só para a legislação anterior, né, que confere com a nossa súmula, coincide com a nossa súmula, não é isso? O ato declaratório que eu vi ali, o procurador está dispensado de recorrer quando é a legislação anterior a 10.165. É o que está no seu voto aí, o trecho, é isso? Né? Aqui, ó, dessa forma, item 14, do ato declaratório. E não existe razão para o procurador contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior. Isso coincide com a nossa súmula. Acho que a súmula 41, né? A súmula 41 já diz isso, então nem precisaria desse parecer, porque a gente não pode mesmo fundamentar exigência quando é anterior a 10.165, que é até o exercício 2000. É só a partir de 2001 em diante, que é quando passou a vigência da 10.165. Só para esclarecer. Mas o exercício aqui é 2004, tá? Sim, é 2004, é depois, por isso que eu estou dizendo que não vai. O parecer da PGFN, ele conclui que é dispensável o ADA antes e após a alteração legislativa. Mas aí o ato declaratório, ele não vincula, né? De fato, esse parecer não vincula a gente. O parecer não vincula. O que vincularia seria o ato declaratório, mas o ato declaratório está dizendo ali que é só o anterior que coincide com a nossa súmula, nem precisaria ter feito isso. Porque a gente já tem uma súmula que diz que quando é anterior, assim, aí já a súmula é bem operacional, que ela fala somente até o ano de 2000. Por quê? Porque até não tinha ainda a vigência da 10.165. Só para esclarecer. João Vitor, ainda uma questão anterior, você disse que não está conhecendo de contrarrazões por causa da forma? Não estou entrando no conhecimento, não. Foi só relatório. Ah, tá, o contribuinte, na hora de apresentar contrarrazões, ele não apresentou na forma de contrarrazões. Ah, perfeito. Apresentou uma petição esparsa. Ok. É só que eu teria umas considerações aí, mas aí quando você estiver votando, eu daí coloco. Tá? Em relação a essas peças, assim, que não cumprem a formalidade, porém, instrumentalmente teriam sentido naquele momento, ou de alguma maneira se poderia, pelos princípios que a gente tem, mas tudo bem.
Ficou entendido. Então, aí João Vitor, só para... Você tem se foi antes ou depois da... Não foi apresentado, presidente. Não tem ADA. Não tem ADA. Tá. Não tem ADA. Não tem ADA, ok. Eu ia perguntar se teria sido antes, depois da ação fiscal, porque mesmo que a pessoa, o relator, tenha um determinado posicionamento, a gente sempre aqui traz os dados para que os outros posicionamentos, as outros possam se posicionar quando não é o mesmo posicionamento do relator, desse processo que nós já conhecemos. Ok, e todo mundo entendeu? Sim. E aí, então, vamos passar para o julgamento, né, para o voto. Por favor. Os três são iguais? Os três são iguais. Pois não. Pois não, pode começar pode proferir o voto. Mas já votou, presidente. Não, eu sei, mas é porque ele falou que era só no relatório, eu achei que ele ainda ia trazer alguma coisa em relação à questão do processo em si. Eu entendi que ele está aplicando tudo isso, eu estou vendo tudo isso, mas então eu já posso colocar a questão do... Você não está conhecendo ou está conhecendo? Não estou deixando de conhecer das contrarrazões. Só mencionei porque no relatório, mas não estou deixando de conhecer. Tá, então só queria, em relação a isso, só para deixar um posicionamento aqui, há situações assim mesmo que a gente vê, e muitas vezes até, vamos dizer assim, num recurso especial, que é apresentado dentro de um prazo, ou mesmo fora de um prazo de um embargo, mas tem conteúdo de... Está colocando ali a situação de alguma ocorrência de erro de fato, enfim. A gente costuma fazer a questão da fungibilidade, né, dos recursos, se ele atende às formalidades do determinado recurso que ele poderia tá servindo servindo como, nós costumamos recepcionar como tal recurso. Então, aí, por exemplo, eu não sei qual seria a consequência dele não ter apresentado, mas eu recepcionaria como, se foi dentro do prazo, foi nos 15 dias, se não foi, aí não. Na verdade, essa peça do contribuinte, na verdade, não está atacando a decisão. É como se fossem contrarrazões. Ele só não deu a forma de contrarrazões, entende? Então, a princípio, eu não vejo problema de conhecer. Perfeito. A recepcionar... Mas, por outro lado, não é tão relevante, porque... Ok, é só porque poderia ter alguma coisa que ele... Claro que ali, se ele estiver trazendo razões, inclusive, que não são fora do recurso da Fazenda, né, já como se ele fosse um recurso dele mesmo, aí até a gente, nesse caso, também aplica a fungibilidade se tiver um paradigma, alguma coisa que possa servir de paradigma. A gente também tem essa percepção, assim, né? E aí, no caso, seria só para não deixar de conhecer alguma razão típica de contrarrazões por não ter cumprido a normalidade, só isso. Mas, assim, eu entendi. Aí, claro, se não tem nenhuma coisa, a gente poderia estar trazendo alguma coisa de conhecimento, alguma coisa assim, e a gente deixasse de conhecer por uma formalidade. Muitas vezes, em sede de contrarrazões, muitas vezes não, mas às vezes acontece de o contribuinte em contrarrazões ele tem uma decisão parcialmente favorável e na hora de apresentar contrarrazões ele pede o cancelamento total do lançamento, por exemplo. Mas aqui não é o caso, não. Perfeito. Ele basicamente diz que foi surpreendido com o ADA e foi justamente em relação ao ADA que a decisão foi favorável a ele. Então, isso basicamente está defendendo a Perfeito. Perfeito, tá a decisão corrida. Bem, então o conselheiro apresentou já o seu voto, né? Então ele está conhecendo do recurso e no mérito negando, nos três processos, não é isso, João Vitor? Já vou aproveitar, você falou que é a mesma, né? A mesma coisa, idêntico, são idênticos. Isso, os três são idênticos. Os três são idênticos. Todos eles têm laudo, todos eles tem dois que mudam só o exercício, o outro muda só a área, mas todos têm laudo, todos foram dados provimento para acatar a área de preservação permanente descrita no laudo com RT. Então o conteúdo basicamente não, é idêntico. Perfeito, obrigada. Conselheiro Mário. Presidente, pelas razões que eu já tenho apresentado nos meus votos em relação a essa questão, eu vou abrir a divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheira Ana Paula. Pelas razões que também todos já conhecem meu voto, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo.
Com a divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Com a divergência. Conselheira Rita. Com o relator. Eu voto com a divergência, então, nesse caso, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, deu empate, não foi isso? Em face do empate no julgamento, aplicar. Aí tem que ter uma decisão que eu tenho aqui o autotexto, né? Por unanimidade de votos, conhecer no mérito em face do empate no julgamento, tendo em vista o artigo 19E da lei número essa lei que você até citou aí, com ela, até você citou aqui, agora me deu um branco, desculpa. Você 3.988? Eu não estou citando o voto, não. Não estou citando o voto, não. Não, você citou quando você fala do parecer. No parecer. Ah, não, é 10.528. 10.500, obrigada. Era essa lei, 19E da lei número 10.522. Obrigada. Ah, tá. É a mesma lei, exatamente. Só que é o 19E agora, né? Tá certo, é o 19E. De 2002. É o 28 da 13988, mas aqui, depois até o está introduzido pela lei, né? Tá certo. Introduzido pela lei número 10.013.988 de 2020, dar provimento ao recurso. Aí, então, 163 bom, aí sim, vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Aí, o 163 é idem ao 162, não é isso? E o 164, idem ao 162, ok? Isso. Passemos, então, para o O 165 da pauta de relatoria ainda do conselheiro João Vitor, 165, 166, 165 e 166, não é isso? Ainda de relatoria do conselheiro João Vitor, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Estélio Darcy Cerqueira de Albuquerque, nos dois processos. O 165 e 166, a matéria é a mesma, mas aqui tem aquela particularidade, nós chegamos a discutir na sessão passada, e eu sinceramente não lembro qual foi o encaminhamento dado pelo colegiado como um todo. Aqui é aquele caso em que, logo após a decisão da turma de origem, a autoridade fiscal de primeira instância, ela revisa o lançamento e corrige o lançamento. Ela faz realmente, na minha ótica, faz uma revisão de lançamento, inclusive com base no artigo 149, inciso 8º do CTN. Então, embora tenha essa matéria da exigibilidade do ADA, de forma que no mérito o encaminhamento seja exatamente o mesmo, que também tem laudo, enfim, a decisão se prende no laudo, quando a decisão foi prolatada pelo órgão ACOR, o processo baixou para a origem e a origem revisou o lançamento e disse que, de conformidade com o acórdão 2201-001-914, a documentação anexada à legislação vigente foi considerado que assiste razão em parte às alegações do contribuinte requerente. Dessa forma, deve ser revista a notificação do lançamento, então houve uma revisão do lançamento. E aí eu entendo que essa revisão do lançamento, feita pela autoridade fiscal, ela implica perda superveniente do objeto pela revisão do lançamento pela autoridade administrativa competente. Então, eu não estaria conhecendo do recurso especial do procurador, não entraria no mérito.
Bem, eu posso, então, fazer umas colocações, porque eu fiquei com vista daquele processo da sessão passada, lembram, né? Que era de banco, não sei se é Unibanco, enfim. Unibanco. É Unibanco, inclusive ITR, Unibanco e ITR, que eu até fui olhar para ver se estava correto. Vejam, aí vocês percebam que isso só está acontecendo com o ITR, certo? A Receita Federal, ela tem, vamos dizer assim, concentrado matérias por especialização em delegacia, já não é mais aquela situação da delegacia multifunção, certo? Eu creio que isso está sendo vamos dizer assim, uma distorção e um lapso aí em se entender que essa decisão da segunda instância, ela não é definitiva. Percebam que aquele caso também é ITR, não é possível que ela faça isso só para o ITR. Então, eu entendo que isso está sendo um entendimento que está concentrado em algum momento, se entendeu que isso era um desconhecimento, talvez, até do rito do PAF, que ainda caberia recurso, né? Enfim, faz isso. E eu percebi, naquele outro que eu fiquei com vista, eu percebi que ali a pessoa que fez, tá, até tem uma delegação de competência, mas ninguém sabe se a delegação de competência é para ser as funções do delegado ou do próprio chefe do SECAT, ou de alguma chefia. É uma delegação de competência. E aí a pessoa diz assim, submeto a tal setor. E nunca tem a resposta do tal setor, certo? E a gente percebe, até pelas peças do processo, que essa decisão nunca foi adiante, porque ninguém vai executar isso. Porque quando chega no momento, olha, mas peraí, tem que ver isso aí, se isso é definitivo ou não. E aí, enquanto até a gente não checa melhor isso, é meu posicionamento, inclusive até a gente vai até julgar daqui a pouco outro processo. Mas eu penso assim, nesse caso, que você já tem aqui até o mérito, já colocou, é a mesma coisa do outro, né? Não tem nada, não é isso? Esse isso, não tem nada também. Não tem nada, não. E tem laudo, enfim, ele vai dar o mesmo resultado. Para que a gente vai, eu penso assim, numa peça que depois nem se sabe o que aconteceu com ela, porque a rigor elas nem estão sendo, nem tem intimação. Esse outro não tinha nem intimação. Então, quer dizer, a condição sine qua non para a validade do ato administrativo é a publicidade, é a ciência para quem está direcionado aquilo. Se a pessoa nem foi intimada ainda, ela nem está no mundo. Certo? E aí a gente vai, vamos dizer assim, tomar uma decisão. É só uma ponderação que eu estou fazendo. Tomar uma decisão, vamos dizer assim, precária, né? Porque pode chegar e dizer assim, não, isso aqui nem valeu, isso daqui. Quando a gente tem aí um mérito que eu acho que seria definitivo, inclusive, né? A menos que depois se embargue por alguma coisa, mas não tem mais recurso. Aqui é a última instância, a instância especial. Então, eu estou encaminhando, viu, João Vitor, com todo respeito e entendendo, coisa que é algo precário. Isso só foi no ITR e com certeza, o ITR hoje na Receita, para vocês terem uma ideia, só tem 2 delegacias no Brasil que tratam de ITR, que é a delegacia de Campo Grande e de Brasília. Sendo que agora, eu acho que nem mais a de Campo Grande, só ficou Brasília, certo? Então, não é já um tributo que seja de conhecimento geral ou de prática geral. E também as delegacias, elas estão se especializando em determinada, né, não é mais viram que, sei lá, por uma questão de eficiência, estão especializando. Então, eu temo que isso seja uma questão contingencial de alguma coisa, alguém que não está entendendo que aquilo ali nem foi intimado o contribuinte, e vai dar no mesmo, e eu acho aí, estou pensando no ônus das partes aí, né? Não só, principalmente o contribuinte, que vai receber alguma coisa, daqui a pouco, não, era um engano, não sei o quê, não era bem assim, e aí volta, e aí eu acho que... A senhora tem razão, a solicitação que foi deferida, que implicaria em tese revisão do lançamento, ela não foi notificada mesmo ao contribuinte. Eu só tenho uma dúvida, doutora Maria Helena, porque assim, aqui, em razão dessa nova sistemática do voto de qualidade, né, acaba que a nossa decisão, ela iria
ela estaria, né, de acordo com o que foi proposto pela autoridade fiscal. E aí, depois que a gente discutiu a questão do parecer, eu fiquei na dúvida se, na verdade, será que eles não estão se vinculando ao parecer da PGFN? Nenhuma chance, porque a outra não era. A outra era a outra do João Vitor, que eu fiquei... Da Unibanco. É uma coisa assim que não tem nada a ver, não tem parecer nenhum, a VTN. Eles se fiam ao acórdão mesmo, viu, Rita? Entendi. Eu acho que aí é algum entendimento. Onde que a doutora viu, é que no caso aqui que nós estamos julgando agora, não tem essa questão de submeter uma outra autoridade. Não, eu estou falando no outro que eu fiquei com vista. Esse eu não olhei, eu estou ouvindo pelo seu relatório, tanto que o outro eu fiquei com vista, que era outra matéria, era VTN, que também ali a gente discutiu, já falou, ele já antecipou na sessão passada, que nós damos provimento unânime no outro. Não é nem por voto de qualidade, é unânime, que lá naquele processo do banco não tem aptidão agrícola. A gente já tinha olhado isso. E aí, eu não lembrava qual que era a matéria. Aí, por isso que eu acho, sabe por quê? Alguém fez a seguinte pergunta da Receita. É assim, vocês não deveriam dar segmento parcial para recurso, porque isso está prejudicando, porque aí a gente tem que executar o pedaço. Aí caiu a ficha. Que estão achando que tem que executar cada pedaço que a gente manda. Certo? Para dar ciência tem que executar cada um. E aí, não, então, até esse momento se deu, sem ter a visão do PAF como um todo, que ainda caberia. Então, como eu acho assim, que o ITR é um tributo que foi ficando assim, ele foi encolhendo muito, ele foi para os municípios, certo? E aí até nem sei como está sendo decidido nos municípios, eu não vi ainda voltar nenhum, assim, que volte que tenha tido o início no município. Eu acho, assim, até por uma questão de, vamos dizer, de respeito às partes no sentido da celeridade, objetividade. A gente tem uma situação aqui nessa... E aí depois a gente vê, de repente a gente comunica a Receita, pergunta, por que estão fazendo isso? Se não é definitivo ainda, né? E aí nesse outro, João Vitor, que diz assim, não sei onde para submeta não sei o quê. Nunca tem depois o que aconteceu. E aí, o que acontece de fato? Não tem ciência, tanto assim que as pessoas veem, o banco teve sustentação legal. Se ele tivesse recebido uma comunicação que cancelou o lançamento dele, ele teria falado isso na sustentação, né? Nem se fala. Então, eu acho que é algo precário, que a gente iria dar atenção para isso. Então, é o seguinte, doutora Maria Helena, em função das ponderações que a doutora fez, e não porque eu dou provimento ao recurso, ou porque nego provimento ao recurso, que eu acho que isso é uma questão circunstancial que viria num segundo momento, mas como não foi comunicado ao contribuinte, eu vou conhecer do recurso da Fazenda Nacional e vou consignar isso no voto. Perfeito. Até para eventualmente, se vier embargos, já deixe bem claro que houve uma solicitação, né, em tese e deferida em favor do contribuinte, mas isso, como não foi comunicado ao contribuinte, porque se tivesse sido comunicado, aí eu acho que a situação seria muito mais delicada. Perfeito. Porque aí o ato teria validade, teria publicidade, enfim, teria atingido seus efeitos. Aqui, como é uma peça esparsa dentro do processo, o contribuinte realmente, eu analisei aqui os dois processos, o contribuinte não tomou ciência, então eu vou mudar o voto para conhecer e vou consignar na parte do conhecimento que houve uma solicitação deferida em parte, mas que ela, como ela não se tornou pública porque ela não foi comunicada ao contribuinte, ela não tem validade e não impede o conhecimento do recurso. O contribuinte pode ser prejudicado, ele pode, olha, mas aqui agora, porque quando ele recebe a decisão, de repente ele tira uma cópia do processo e vê que tem uma solicitação favorável a ele, mas aí o contribuinte pode ficar na situação, mas como se eu tenho uma solicitação favorável, agora uma decisão? Porque em relação ao conhecimento, isso poderia, porque se o mérito fosse desfavorável, ele poderia, obviamente, assim surgir, né? E eu acho que, creio eu que, caso ele tivesse sido intimado disso, que cancelou, na hora que ele recebesse, eu acho que aí, por exemplo, se fosse um resultado desfavorável e aí fosse cobrado, é um problema dele com a Receita Federal. Assim, como é que pode vocês cancelar esse lançamento e agora eu estou recebendo?
já seria um caso dele com uma receita. Agora, o que eu acho que não tem como ainda em andamento, né? Que eu acho que pode. Eu não acho que é impossível, mas não com base na nossa decisão. Na nossa decisão, não, na decisão de segunda instância. Porque ela não é definitiva, só por isso. E ali, a menos que se dissesse assim, ó, não é por causa da decisão, é porque eu me vinculo a não sei o que, como a gente falou, por exemplo, ao parecer, alguma coisa, ou um repetitivo, sei lá o quê. Mas isso sempre é na execução, é quando termina o papo. A súmula STF número 8, decadência 10 anos, por exemplo, esse tipo de coisa, até mesmo a nossa portaria, a nossa súmula 119, né, que é de acordo com aquela portaria, aquilo lá, a pessoa pode nem ter processo, é feito na execução. Então, é uma questão de execução. Aí eu acho que aqui a gente poderia... E aí eu vou verificar até, ver se, sei lá, se aqui o CAF se comunica com a Receita para isso que isso prejudica. Olha o tempo que a gente ficou. Eu fiquei com vista daquele processo por causa disso, daquele processo do banco, exatamente para olhar isso. Bem, então o conselheiro está reformulando e está conhecendo do recurso e no mérito, negando o provimento ao recurso da Fazenda, nas mesmas condições, não tem ADA e tem laudo, não é isso? Conselheiro Maurício, conselheiro João Vitor. Tá. Conselheiro Mário. Presidente, eu acompanho na parte do conhecimento, já consigno aqui que com relação ao conhecimento, meu posicionamento é muito mais conservador. Eu acho que o órgão responsável pelo lançamento do tributo, ele não pode rever depois de iniciado o PAF, não pode rever o lançamento. Eu acho que quem é legitimado para isso é, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas, enfim, essa é uma discussão que eu acho que, pelo menos por enquanto, está superada por aqui, né? Então, eu conheço e abro a divergência com relação ao mérito. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o relator. Aí vocês já votam conhecimento e mérito, tá bom? Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Com a divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Com a divergência, presidente. E adoto integralmente as razões do conselheiro Mário. Conselheira Rita. Com o relator. Eu acompanho a divergência, então, no 65 e 66, o resultado é idêntico. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso. E, no mérito, aí é idêntico aos anteriores, né? Vou até olhar aqui no mérito. Tendo em vista o empate no julgamento, o mérito em face do empate no julgamento, tendo em vista o artigo 19 da Lei número 10.522 de 2002, inserida pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, dá provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício, Maria Helena, que lideram o provimento, certo? É negar provimento, né? Nós demos, não é recurso da Fazenda? Nós somos provimento, recurso da... O resultado é negar provimento. Os vencidos negaram, eu estou só registrando os vencidos. Certo? Então, ficou entendido? Então, pela aplicação dos artigos, negar provimento ao recurso, porque aí é resultado favorável ao contribuinte, e os vencidos, então, que deram provimento ao recurso da Fazenda. Tá certo? Então, eu vou colocar só aqui idem 162, não é isso? Idem 162, o 165, e o 166, idem 162. Só estou colocando assim porque o resultado é mais longo, aí para não ter que repetir aqui o resultado. 166, agora vamos para o 167 e 168 da pauta, continua de relatoria do conselheiro João Vitor, também recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Jairo Luiz Lessa, nos dois processos. Já está na pasta lá? Tá.
Pera lá. 167, né? Tá. 167, Jairo Luiz Lessa, recurso especial da Procuradoria, conforme já mencionado pela presidente, o chamamento do processo. A matéria é a área de preservação permanente. Nesse caso, tem lá em série de contrarrazões, o contribuinte alega que o recurso não deve ser conhecido, então só vou me prender rapidamente a esse detalhe. O recurso especial da Fazenda Nacional, na minha ótica, e diferentemente do que conclui o sujeito passivo, ele deve sim ser conhecido, porque além de ter sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias, foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária. Com efeito, e ao contrário do que alega o sujeito passivo, enquanto no paradigma considera-se indispensável a apresentação do requerimento do ADA para a exclusão da APP, no acórdão recorrido considera dispensável tal formalidade, onde reside a divergência que deve ser solucionada por essa turma. Sobre a legislação tributária interpretada de forma divergente, foi expressamente indicado, inclusive, o artigo 17-O da Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165 de 2000. Então, discute, conforme havia mencionado, a questão da apresentação do ato. Está um pouquinho ruim, João Vitor. Está um pouquinho picado a sua fala. Aí você botou aquele negócio de diminuir a resolução? Às vezes melhor tá então todo mundo sai... me ouvindo mal? Não sei, eu estou ouvindo picotado. Eu também estava ouvindo cortado, estava Eu também no cortando a início, fala. mas eu acho que está melhorado agora. Deve ser o fluxo de Qualquer coisa vocês podem me interromper. Tá Melhorou, ok, assim. agora tá bom. Melhorou. Com relação ao conhecimento, vocês conseguiram ouvir, né? Sim, Tá. Então, agora, eu estou conhecendo, então, do recurso, foram demonstrados todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive foi indicada a legislação interpretada de forma divergente, e no mérito, eu ressalvo que entendo desnecessária mesmo a apresentação do ADA, conforme já julgamos, mas aqui no caso concreto, no caso dos autos, a acusação fiscal expressamente menciona que o laudo de avaliação apresentado não confirma o total da área lançada a título de APP, de forma que o sujeito passivo deveria ter apresentado documentação mais conclusiva a esse respeito. Isto é, se por um lado é inexigível a apresentação do ADA, por outro lado, a APP deve ser comprovada mediante documentação conclusiva, o que não é o caso do documento de folhas 24 e 30 para quem quiser, porventura, analisar. Qual registra uma fazenda com área total muito inferior à área declarada e não descreve de forma minimamente detalhada a APP existente no imóvel. Nos termos da legislação processual, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e em se tratando de não incidência, por isenção ou não incidência pura e simples, o titular do direito deve comprová-la, sobretudo se intimado para tanto em processo regular de fiscalização. E como o ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo, em eventual procedimento fiscalizatório, obviamente deve demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação. Quer dizer, ao calcular o montante do tributo devido, determinando as áreas tributáveis e não tributáveis, o VTN, etc., o contribuinte deve estar amparado em um mínimo de substrato jurídico e probatório para a eventual comprovação junto ao fisco. Seria até mesmo um contrassenso, nesse contexto, impor à Fazenda Pública o ônus de comprovar a inveracidade da declaração em face daquele titular que, por ter o domínio útil ou a posse do imóvel, tem igualmente das provas. Isto é, se por um lado é dispensada a prévia comprovação da APP por ocasião da entrega da ITR, por outro lado, tal dispensa não ocorre no processo fiscalizatório. No outro giro, conforme acórdão 2201, eu cito o restante da numeração, cabe ao fisco, ao revisar as declarações prestadas pelo sujeito passivo, verificar os dados delas constantes. Havendo necessidade, o contribuinte deve ser intimado a comprovar as informações prestadas e em não fazendo, cabe ao fisco glosar os dados não comprovados. E conforme eu cito a doutrina da professora Maria Rita Ferragutti, nesse mesmo sentido, em se tratando de questão de probatória, e concluindo então que, muito embora a jurisprudência do STJ e o parecer 1329/2016 tenham superado a obrigatoriedade do ADA para a comprovação da APP, inclusive para os fatos geradores ocorridos sob a vigência da Lei 10.765 de 2000, não me parece superada a necessidade de comprovação da citada área por outros meios, moralmente no transcorrer do processo de fiscalização,
razões pelas quais o recurso não merece provimento. Então, nesse caso aqui, é importante ressaltar, porque embora eu dispense o ADA e poderia parecer que eu estaria criando um requisito não previsto lá quando o fiscal fez a autuação, não é o que está acontecendo no meu voto, porque quando o fiscal autuou, ele questionou também o laudo. O fiscal questionou o laudo, ele demonstrou e disse, olha, esse laudo aqui é inverossímil, ele não é só a questão do ADA, né, tem esse elemento a mais, que foi o questionamento feito pela fiscalização a respeito da idoneidade do laudo, e realmente o laudo não me traz uma segurança suficiente no sentido de acatar aquela área de preservação permanente, ao contrário do que ocorre em outros casos. Então, eu estou concluindo nesse caso concreto, embora seja parecido com os casos anteriores, ele tem essa particularidade, estou concluindo por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Sim. Eu ia fazer uma pergunta. Não é pergunta, não. Eu só vou aqui desligar o ar-condicionado para fazer um barulho, tá? Ele faz um barulho muito. Não sei se incomoda vocês, mas aqui para mim fica um pouco difícil de. Bem, o conselheiro então está conhecendo. A pergunta que era: os dois são iguais? São iguais, João Vitor? João Vitor acho que congelou. Bom, eu vou tomando os votos dele, depois ele disse igual, tá bom? A minha dúvida é essa. Conselheiro Mário. Eu voto com o relator pelas conclusões. Conselheira Ana Paula. Eu voto com o relator também. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator pelas conclusões. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator pelas conclusões, presidente. Eu também voto com o relator pelas conclusões. Aí eu relator. Ai, desculpa. Desculpa. Eu tô preocupada. Doutora Maria Helena, quero dizer que eu me senti vingada, viu? Porque só pula eu, agora pulou a Rita. Não, é porque fica tudo embaralhado e eu tenho que ainda guardar quem é o relator, né? E aí, nessa hora, eu já não sei, eu às vezes... Gente, eu vou ter que sair e voltar, porque o meu tá cortando aqui. Tá, ok. Essa foi engraçada, Rita. Desculpa. Imagina. Então, Mário, Maurício. João Vitor, eu perguntei se eram idênticos os processos. Hein? Tá sem áudio. Eu tive que sair e voltar, eu tive problema aqui. Tá. E eu perguntei se é idêntico. São idênticos os dois, são idênticos. Então, eu vou registrar para os dois, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Aí, os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena votaram pelas conclusões. Aí não tem nada, não é? Não tem nada. Então, João Vitor, eu peço que você registre o posicionamento da maioria, porque aí a gente tem que... Isso aí é outra coisa, né? A tese, enfim, é outra coisa. Não houve empate no julgamento, certo? Então, eu estou me atendo ao artigo, estou respeitando o artigo, mas o artigo fala do empate no julgamento. Então, a gente não utilizou voto de qualidade, aí é só uma questão de registro, não muda nada. Cada um está colocando seu posicionamento, o contribuinte não está sendo prejudicado, ok? Tá. Aí o nosso posicionamento é aquele já, né, que você já sabe, né, que é a partir da lei tal, é necessário a apresentação do ADA, inclusive que a gente considera até a data do início da ação fiscal, ok? Obrigada, João Vitor. Para isso também adapta a ementa, tá bom? Mas a necessidade
Em relação à ementa, eu pergunto se há necessidade de adaptar, porque eu não estou falando em dispensabilidade do ADA. Eu fiz uma ementa até mais genérica, olha lá. Eu digo ITR, necessidade de comprovação. Sim. Por mim, alguém tem alguma restrição quanto à ementa do conselheiro? Não. Eu também não tenho, não. Desculpa, é porque às vezes você tinha uma ementa mais específica, eu acho que não tem problema em relação à ementa. Eu já fiz assim porque eu imaginei que pudesse dar discussão. Ok, tá bom. Alguém tem alguma coisa? Porque a ementa também a gente tem que passar pela votação, né? Então, eu, por mim, não tenho problema com isso. Eu também não, presidente. Tá. Ninguém é contrário a uma coisa que não foi comprovada, né? Ele está falando que não foi comprovada. Bom, 167 e 168, idem 167, certo? Idem 167. Agora, o conselheiro Mário, agora o processo 169 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, também recurso da Fazenda Nacional, interessado 4 estações e empreendimentos limitados. Presidente, eu não tinha feito essa análise com relação ao laudo, mas me parece que essa questão do laudo não está em discussão e eu estou dando uma olhada no processo aqui para ver se tem, né, laudo, e peço para os colegas darem uma verificada enquanto eu faço a leitura do meu voto aqui. Também a questão aqui, nós estamos com a discussão, um recurso especial também da Fazenda Nacional, como já foi dito, e a discussão diz respeito à apresentação de ADA intempestivo. Então, eu vou passar a leitura do voto e aí depois a gente vê essa questão do laudo, mas eu acho que não tem, pelo menos não está em discussão, mas se tiver, a gente avalia. O recurso especial da Fazenda é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidas contrarrazões também tempestivas, então estou considerando essas contrarrazões. O processo trata de exigência de ITR no exercício 2001, relativo ao imóvel denominado Fazenda Mato Queimado. O recurso visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental para a exclusão da mencionada área de tributação do Imposto Territorial Rural. E aí eu faço remissão ao artigo 17O, né, da Lei 10.165, aliás, acrescentado na Lei 6.938 pela Lei 10.165, e digo que é certo que no caso de APP trata-se de acidente geográfico resistente na natureza, porém a exclusão da tributação desta área não está condicionada à criação da área, sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador, e no que tange ao ITR, este foi fixado em 1º de janeiro, a fruição do benefício está condicionada à preservação, à sua preservação à época desse fato gerador, né? Nesse passo, a Receita Federal, utilizando da prerrogativa de regulamentar forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de 6 meses após a data da entrega de ITR, contudo, tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar a ADA protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte. Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício 2001, porém o ADA somente foi protocolado em 24/8 de 2005, sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao contribuinte em 10/8 de 2005, porém, portanto, o laudo é posterior ao início, o ADA é posterior ao início da ação fiscal. Assim, eu entendo que o recurso deve ser provido, restabelecendo-se aí a glosa. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito eu estou dando provimento ao recurso. Bem, aí, não sei se você... A discussão é só a ADA, tá? Tá. E aí, essa questão do laudo, aí é uma questão muito pessoal, né, de análise aí do laudo. Eu acho assim, a gente precisa dizer objetivamente, né, datas, enfim, tem isso, tem aquilo, ou foi antes da ação fiscal,
Mas essa questão da análise do laudo em si, eu acho que precisa ser feito por quem cada um vai ter o seu... Eu tenho meus critérios de analisar o laudo. Cada um tem seu critério, eu acho. Eu tô olhando aqui, Mário, tô tentando achar aqui. Parece que tem a verbação. Ele declarou tudo como APP. A verbação de APP? Não, ele declarou tudo como APP, né? Tem uns laudos aqui, ainda estou tentando chegar nos números. Mas parece que também tem a verbação, então deixa eu só ver. Aí, se tiver a verbação, é RL, né? Não, Rita. Mas em alguns casos a gente dá a fungibilidade da área, né? E a própria TRJ às vezes dá. Se tivesse, se quiserem aí, mas eu não me ative a essa questão e nem sei se isso já não foi dado em algum momento. Até porque as nossas decisões eram sempre nesse sentido. Então... Não, a gente já deu fungibilidade de área de... Não, eu não estou falando isso, eu estou dizendo que eu não analisei laudo, né, porque para mim não existia nenhuma relevância em fazer essa análise. Ele colocou tudo como áreas de preservação permanente. 1.529 e 98, não é isso? Não, ele colocou... Aliás, 1096. Aí as folhas 16 tem uma declaração falando que tem uma RL de 1.529, inclusive uma declaração que o IBAMA assina junto. Eu quero só ver os... Vamos ver, às vezes a DRJ até já não deu só por causa da falta do ADA, né, sei lá. Pode ser, não sei. Eu acho, assim, a DRJ normalmente aceita, mas assim, aceita, só não dá por causa, não mais porque como o APP, mas como a ARL que não trouxe também o ADA. Não é raro isso acontecer. Não, mas a verbação ela é de 2005, parece. Então ela é posterior ao fato gerador. Mas o ano, qual é o exercício? Desculpe, Pedro. 2001. 2001. Ah, tá. Ah, sim. A verbação é posterior. Mas aí eu acho importante olhar o que a DRJ deu, porque se a DRJ já considerou como a RL... A DRJ não deu nada. Não deu nada. Não. Não, ela não dá mesmo, porque falta ADA, mas ela pode considerar que aquilo é a RL. E aí é a RL. Não, ela não está fazendo essa consideração, acho que ela está simplesmente declarando o lançamento como procedente, né, e não, pelo menos... Ela declara como procedente mesmo, mas ela dentro ela diz não, mas... A ementa está como preservação permanente. Não, eu estou dizendo só que tem casos que ela faz isso. A Delegacia de Brasília faz muito isso. Ela não é por causa disso que ela... Só que aí ela é exigiada, e não dá pelo lado. Aí já muda todo o foco, e aí eu só estou falando isso porque eu levo muito em conta, assim, o que foi o ganho na DRJ, embora, em geral, se pense sempre em termos quantitativos, né? Se diminuiu ou aumentou o crédito tributário. Eu penso também em termos de posicionamento. Então, penso assim, quando a DRJ faz isso, né, diz assim, eu vou então considerar como a RL realmente tem a verbação, mas não tem ADA. Para mim, já é um ganho, se não tiver recurso de ofício, para mim, eu dali passo para entender que é a RL. Só por isso que eu perguntei, viu, Mário? E tem casos assim. Tá certo, mas não é o caso. Já se chegou que não é o caso. É a APP mesmo, que ela deu. Certo. Ela tratou como, né? Sim. Eu estou falando só assim, que às vezes não se vê como ganho, tratou como que assim, mas a DRJ negou, como o Mário falou, assim, mas ela considerou improcedente, às vezes ela considera improcedente, mas já entendendo como uma coisa, e para mim isso não é pouca coisa, é um ganho porque ela abre outro litígio, né? Ela abre um litígio que antes não tinha, eu acho que isso não é pouca coisa para o contribuinte, e se não tiver recurso de ofício, é aí que se segue. Bom, ok, desculpe, Mário, atrapalhar. Não está atrapalhando, não. Então tem aí, eu estou vendo que tem realmente um laudo, as folhas 49, né, tá inclusive o
inclusive a decisão recorrida fala desse laudo, né, que comprova uma área de 75 hectares. E ele está dando provimento parcial somente com relação a esses 75 hectares, é disso que a Fazenda recorre. Então, assim, eu não fiz a análise do laudo, para quem importa o laudo está aí. É isso, presidente, meu voto é por dar provimento ao recurso. Aí, então, eu pergunto, Ana Paula, já tem condição de votar? Eu vou acompanhar o relator. Conselheira Pedro Paulo, desculpe. Como relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Nesse caso, não teve laudo ou o laudo não é... Tem um laudo, ele disse a folha. Eu não estou folha. encontrando. Ele disse qual é a folha do laudo. Por favor, Mário, poderia dizer para a conselheira? Vou abrir aqui Folha novamente. 75? 6. Ah, ele falou a folha do laudo. Eu estava aqui olhando aqui. Eu até olhei o laudo, eu confesso que eu não consegui chegar nesse número de 75, mas assim, se o recorrido deu e a Fazenda não recorreu contra essa constatação, só contra a ausência do ADA, que eu não consegui chegar nesse número. Espera aí, deixa eu... ver se eu acho que tá. Para mim está nas folhas 53 do volume 1. 53. Eu estava fazendo a leitura do que estava no relatório do vencedor do voto. Do voto não, do recorrido. Ele fala em 40 e alguma coisa, porque é o número físicozinho ali, mas é 53 mesmo. Aí, pelo laudo, Rita, que você já identificou aí, você não constatou a mesma quantidade da área declarada, né? Ele traz umas indicações aqui, pelo menos até onde eu consegui chegar, de área de mangue, área de mata e coqueiral. Aí depois ele fala mangue, mata, mato ralo. Aí ele conclui, diante das características ecológicas do imóvel, torna-se imprescindível a atualização das informações junto ao INCRA e a respectiva averbação da RL e reconhecimento de toda a área como de preservação permanente através do órgão. Mas aí eu fiquei sem saber se ele está declarando, se a área total é 1.277. Uhum. O contribuinte, ele declara 1.096. Então... Porque, na verdade, nem discutiu muito o laudo anteriormente, porque a discussão era só mais centrada na questão do ADA, né? Então, não se adentrou bem na questão do... Mas assim, a gente nunca deu mais do que a pessoa pediu, né? Que a gente sempre entendeu que era para ir retificar a declaração. O recorrido deu quanto, Mário? Desculpa. Foi 75. 75, não. Ele deu 75? Deixa eu ver aqui, presidente. Ele deu provimento? Não, ele deu... A não ser que eu tenha lido alguma coisa no lugar errado, ele deu parcial, salvo engano. Não, qual é o nome da pessoa? Não é o... Quatro estações. Mas... Vou só dar uma olhada. Tá, desculpa. Pode ser que eu esteja olhando... Não, presidente, não. Ele deu provimento mesmo, eu que olhei o... Porque acho que era outro nome, não é? Uhum. Cave. Eu olhei como eu tinha 2 acordos aqui, eu olhei o acordo. Esse mesmo processo, só que ele tinha esse nome de Cave. Empreendimento antes de 4 estações. Cave Empreendimentos, é isso. Aqui está que tem ADA intempestivo, hein? O ADA é intempestivo. Entendi, desculpa. Que o ADA foi apresentado após o início da ação fiscal. Sim, era aquele... Não tem ADA, não, perfeito. Só que tem intempestivo. Então, eu vou abrir a divergência, presidente.
Aqui é recurso da Fazenda, é? É recurso da Fazenda. Então, eu estou negando provimento. Certo. Esse conselheiro Ana Cecília, conselheiro Maurício. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Ana Cecília, esse laudo, ele registra a área de preservação permanente, a que foi dada pelo acórdão requerido? É porque tem o laudo, João, e tem o ADA intempestivo, mas o ADA não foi questionado. Aqui no voto, no acórdão recorrido, ele fala assim: o ADA, documento apto a comprovar as informações constantes do DTR, ainda que intempestivo, se não questionado pelo IBAMA, deve ser aceito como meio apto a comprovar. Então, assim, o que foi informado, o constante do ADA não foi, na verdade, questionado, né? E eu estou entendendo que a tempestividade não é relevante. Então, tem ADA e tem laudo, então eu vou manter o que foi decidido. Tem um outro documento de folhas 164, que parece que é um laudo de vistoria, emitido pelo próprio IBAMA, que ele fala de uma área de preservação permanente de 1.279 hectares. Que é mais do que foi 1.279. Cobre, né? O que... Mais do que o acórdão recorrido deu. Cobre o que ele declarou. O recorrido deu tudo, viu, João, o que ele pediu. Tá bom. Eu vou acompanhar a divergência, então, em função dos esclarecimentos prestados, principalmente pela Rita. Mas, desculpe, mas eu estou olhando aqui o ADA, que tem, né? Esse ADA é a folha 159, é isso? É a folha 159? Ele tem um ADA de 2005, que eu achei de 24/8/2005. É esse mesmo, mas veja a área que está dando. Tem 0 de APP. Tem 0. Pois é, mas a gente tem... Reserva legal, está como reserva legal. Está como reserva legal, não está como APP, não. É porque, para mim, o relevante é a declaração, né? E o laudo, não o ADA. Não, eu estou falando porque a Cecília falou do ADA, mas estou dizendo que o ADA não está com área de APP, está com área... Tá. Eu mencionei porque no acórdão recorrido ele cita que o ADA não foi questionado e não faz menção a essa questão que foi colocada aí. Mas, de toda forma, tem o laudo, tem declaração, eu vou manter o que eu já havia dito. Sim, conselheiro, agora estamos na vez do conselheiro Maurício, já perguntei? Conselheiro Maurício, já votou? Estava no conselheiro João Vitor, né, que fez uma pergunta para a conselheira Ana Cecília. Conselheiro João Vitor? Já votou, João Vitor, acompanhando a divergência. Acho que ele está paralisado. Está congelado. Não, mas então, se vocês estão dizendo que já votou, tudo bem. É porque começa a discutir, eu já esqueço quem já votou. Conselheira Rita. Eu vou ter que sair e voltar. Mas você tinha votado já acompanhando a Ana Cecília, é isso? Não era isso, Rita? Era? Eu vou acompanhar a divergência também. O acórdão recorrido, ele deu a área declarada, né? E aí, considerando os laudos juntados, eu mantenho a decisão recorrida, acompanho a divergência. Eu só fiquei na dúvida, a conselheira Ana Paula acompanhou o relator aí? Você acompanhou o relator aqui no... eu acho que eu me confundi, porque eu não sei, porque eu achei que o voto era da Ana Cecília. Estou confusa. Aí o meu é divergência também. Então você abre a divergência. Eu abro a divergência, Que o relator era o Mário, né? Não sei porquê, Mário. Desculpa, Mário. Eu achei que, como a Ana Cecília antes tinha feito uma ponderação, achei que o voto era dela, tô louca. Tá. Desculpa. Sem problema, por mim. Certo. Então, nesse caso aqui, eu acho que vai ficar aquela decisão igual, não é? Não é isso? Sim. Igual ao anterior, só que aqui tem que designar um... Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, empate. Igual ao do João, né? Do empate no julgamento por determinação. Rita, em quais folhas estão os documentos? Tem um laudo, as folhas 58,
tem um outro laudo das folhas. Posso continuar registrando ou vai ter 163. João Vitor? Não, eu só estou perguntando porque ainda não proclamamos. Só para registrar aqui. Não, tudo bem, é só para ele, que eu estou já proclamando aqui, só estou alertando que eu estou proclamando. Estou com muita falha aqui no seu áudio? Tá. Não por determinação do artigo 19 da lei número 10.522 de 2002, introduzido pelo... Você baixou a qualidade do vídeo lá? 28 da lei... É isso, João, vê se você baixa a qualidade. Toda vez que a gente sai, tem que baixar de novo. Eu acho que aí ele fica. 2020, não estou ouvindo. Dar provimento ao recurso. Esse negócio que eles falam aí, que eu não sei exatamente o que quer dizer. Doutora Marilena? Sim. Já que o João está com esse problema, talvez ele podia reiniciar o modem dele, a gente podia adiantar um pouquinho o nosso café? Eu posso terminar, eu estou terminando de proclamar. Se o contribuinte está vendo o vídeo, ele vai querer saber até o fim, que eu estou aqui, eu já comecei a falar, é uma coisa importante que o contribuinte pode ter. Que é exatamente isso que ele quer ouvir. As partes, né? Não, podemos dar, mas eu tenho que terminar aqui, já estou terminando. Por unanimidade de voto, tem que designar quem vai ser o designado do voto vencedor, né? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, em face do empate no julgamento, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, introduzido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Mário, relator, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Aí eu pergunto se eu posso designar se alguém quer se candidato a ser o designado, alguém que já tenha voto, né? O João acho que fez um, né? O anterior vai designar o João. Posso designar você, João? Eu não sei se ele está ouvindo. Eu até sugeri aqui para ele inbox, para ele reiniciar o modem, que quando está assim é melhor limpar o cache. Designado o conselheiro João Vitor. Caso ele não, depois ele discorde, pode designar. Até por isso que eu perguntei o número das folhas. Precluiu. Ah, tá. Designado o conselheiro João Vitor, para elaborar o voto vencedor, o conselheiro João Vitor. Aí então já são 10, né? A gente faz, não tem problema nenhum, só precisava terminar isso, porque para não deixar a pessoa ansiosa, que se tiver depois que vai olhar o vídeo, fica ansioso para saber o resultado, as partes, né? Certo? Então vamos fazer um intervalinho para o café, e aí você vai reiniciar o modem, né? A gente volta 10h25, pode ser? São 10h10 meu, e 10h10 ainda. Pode ser? 10h25 a gente retorna? Sim, então, por favor, pode ser? Apoio, por favor, poderia interromper a gravação?